Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Falhas na Cerveja, e o assunto hoje é metálico. Um off-flavor aí que é principalmente sentido no sabor, no gosto, mas também pode ser sentido no aroma, se estiver em altas concentrações, e ele basicamente vai remeter aí a ferro, ou cobre, moeda, sangue também. Às vezes o mais comum, às vezes a gente percebe como se tivesse, se você quiser fazer isso, né? Colocar uma moeda na boca, você vai sentir esse gosto. Sangue, quando a gente de repente machuca o dedo, sangue, alguma coisa que a gente chupa o sangue ali, a gente sente esse gosto de sangue. Então é bem associado com esse gosto. Às vezes pode vir no aroma também, não é tão comum, só quando a concentração está um pouquinho mais elevada. E basicamente a gente vai estar com um problema quando a gente trouxer esse off-flavor ou com a nossa água, ou com o nosso equipamento, ou de repente também com nossos sanitizantes, com o nosso processo aí de sanitização. Também pode ser resultado de oxidação, tá? Não é bem o off-flavor originário, assim, mais característico de oxidação. A gente vai falar sobre oxidação com mais detalhes, provavelmente vai ser o próximo vídeo da série aí, mas não é bem esse que dá com oxidação, mas alguns processos de oxidação pode remeter a um pouco desse gosto metálico, tá? Gosto de ferro, gosto de ferrugem. E não é tão comum, mas pode acontecer também. Então, basicamente, água, equipamento e soluções sanitizantes. Isso pode estar acontecendo por quê? Se a nossa água, por exemplo, tiver níveis altos de ferro, ou outros metais, tá? Pode aparecer isso como resultado final na cerveja. Por isso que é interessante ter uma análise da água para saber como que está. Também pode acontecer, ainda pela água, para quem ajusta os sais da água, por exemplo, se de repente é uma água que já tem algum índice, tem bastante sais, e você fizer uma adição aí, de repente carregar um pouquinho a mão no sal, pode aparecer esse tipo de aroma e sabor também pela adição de sais, certo? E quando a gente passa para equipamentos, daí o mais comum é ou a gente ter algum equipamento com ferrugem, e também uma outra vertente que dá bastante isso, que é bem comum, é a gente estar trabalhando com inox que não tenha sido passivado, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui para frente, sobre a passivação do inox. Geralmente precisa, né? A gente precisa passar por esse processo de passivação do inox para a gente não ter esse problema, tá? Basicamente a passivação vai fazer com que alguns íons que poderiam ser transferidos para a cerveja deixam de ser, tá? Depois eu explico melhor isso para vocês em um outro vídeo. Mas basicamente são esses pontos que podem trazer esse metálico para a nossa cerveja. Também daí com relação a sanitizantes, é claro, a gente deixar a solução sanitizante presente, muito mais comum quando a gente está falando de clorofenol, a gente falou aqui sobre isso, mas também pode dar um metálico. Então como que a gente evita o aroma e o sabor principalmente metálico? No caso de sanitizantes não tem erro, é só enxaguar bem esses equipamentos, quando a gente está falando de lavagem, claro, e na sanitização tá com a dosagem apropriada para não ter risco aí de estar levando solução sanitizante em excesso, concentrações elevadas para o resto da cerveja, tá? Com relação a equipamentos, ver se não tem nenhum ponto de ferrugem, se não tem alguma solda, alguma coisa que esteja ali causando um processo nesse sentido, e, claro, passivação de equipamentos, de panela e de inox. E a água, aí conhecer a água, se por acaso tiver com índice de metais, aí, de ferro principalmente elevado, tem que de repente usar outra água, ou vai ter que fazer osmose reversa, que não é indicado, porque é muito caro, vai ter que ir atrás de outra água, por exemplo, uma água mineral para resolver o seu problema. E claro, se de repente tiver carregando a mão nos sais aí, não adicionar tanto. Uma dica aqui que eu acho que é bacana, até para ver e também repassar quando estiver falando com outras pessoas e tal, é uma sacadinha para a gente conseguir identificar bem esse aroma do metálico. Como eu falei que a gente sente mais pronunciadamente no sabor, então quando a gente vai estar aqui analisando o aroma não vai sentir de cara, mas no gosto pode sentir aquele gostinho que pode lembrar um ferro, um sangue. Aí você fica com a dúvida, você dá uma pingadinha, bota o dedo ali na cerveja mesmo e esfrega na mão. Vai pegar aqui, esfregar assim forte, né? Vai até secar. E aí você cheira. Quando é metálico, não tem erro. Fica bem forte. Daí dessa forma, o aroma pronuncia bem, você sente bem o cheiro de moeda ali, de sangue, e fica caracterizado, vamos dizer assim, que é o flavor metálico que está presente. Às vezes, a oxidação pode trazer isso, a gente pode sentir uma oxidação que a gente pensa como sendo metálico, a gente sente aquele gostinho, será que é, será que não é? Daí quando passa aqui, não sente tanto. Claro, algumas pessoas são mais sensíveis que outras na língua, então você pode sentir esse sabor e depois quando vai para o aroma não sentir tanto, isso também é comum. Mas é só algumas dicas para você conseguir perceber, e claro, boas práticas com a questão de utilização dos equipamentos adequados para isso, e uma água boa, dificilmente você vai ter esse problema. Basicamente são essas características do off-flavor metálico. Espero que tenham curtido mais esse vídeo da série, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!